Você deve estar aí se perguntando por que a gente vai falar de coronavírus aqui no canal de fisiculturismo. É um assunto importante, é um assunto muito relevante na atualidade, é um assunto que vem gerando muita preocupação no mundo todo. E sim, numa situação extrema, isso pode afetar o bodybuilding e vamos ver como. E não percam ainda hoje atualizações sobre Keone Pearson, isso numa jornada no 212 e tudo sobre o acidente do Honey Rumble. Vamos lá! Oi pessoal, sou o Miguel Chain e esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Muito bem-vindos aqui ao canal, nova semana se iniciando. Tô muito contente, os views do canal estão subindo de novo. Depois daquelas férias lá, a gente tá conseguindo retomar e retornar um número de visualizações grandes e altas aí pro canal, que é muito importante. E eu peço para vocês aí que continuem sempre comentando, sempre assistindo, sempre compartilhando os vídeos. Se não é inscrito ainda, se inscreva, sua ajuda, sua inscrição ajuda muito o canal a crescer, ajuda muito o canal a aparecer e ajuda a gente a continuar produzindo novos vídeos aí, conteúdo de qualidade. Coronavírus, por que isso é importante pra gente? Eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é o coronavírus e o que está acontecendo no mundo na atualidade nesse momento. O coronavírus é um vírus similar da família dos vírus que causam resfriados, por exemplo, e ele chama coronavírus porque a forma como ele é visto no microscópio lembra uma coroa. E a gente vê aqui o que é o novo coronavírus. É um vírus que tem causado doença respiratória pelo agente coronavírus, recentemente identificado na China. Os coronavírus são uma grande família viral conhecidos desde meados de 1960 que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importantes em termos de saúde pública, como a SARS, identificada em 2002, e como a MERS, identificada em 2012. E a gente sabe que tem uma grande epidemia disso na China, os números crescem a cada dia, a gente pode ver que os números vêm crescendo aí, cada 2, 3 mil casos por dia nos últimos dias, mas hoje, segunda-feira, a gente nota que teve uma tendência de estabilização dos números. Tem até um site aqui que está ligado à OMS que monitora em tempo real todos os casos novos, tanto na China quanto no exterior. Cadê ele aqui? Isso aqui são números de hoje, então a gente tem 17 mil e quase 17.500 casos confirmados, com 360 mortes. Aqui a gente vê os focos de infestação na China. Aqui, essas duas linhas, essa linhazinha amarela de baixo são casos fora da China. Então a gente vê que são poucos casos fora, é uma coisa bem linear que não aumenta, e aqui são casos dentro da China. A gente vê que desde 26 de janeiro começou a crescer muito, aumentar bastante, mas hoje já tem começou a linha parou de subir. Então em breve, com todo esse controle que tem tido, vai começar a descer e, se Deus quiser, esse vírus vai ser controlado, essa epidemia vai ser controlada, mas é algo bem preocupante, né? A gente vê esse site, se a gente der um zoom aqui para baixo, para ver o mundo todo, tem casos espalhados aí ao redor do mundo, mas o grosso mesmo está na China. Eles estão tomando já medidas de segurança, fizeram isolamento na China, vários países têm buscado pessoas que estão lá e deixado em quarentena. As companhias aéreas estão suspendendo voos para lá também, para evitar esse vai e vem de gente, para evitar que esse vírus se espalhe. E a maior preocupação dos órgãos de saúde hoje é que a gente tem uma epidemia dessa fora da China. A China construiu hospitais aí em 10 dias, até puseram isso numa live aqui, esse sitezinho foi mostrando em tempo real a construção do hospital. Então a China sabe que tem impacto financeiro muito grande, está fazendo de tudo para segurar esse vírus ao máximo. O problema é se pega Camboja, Vietnã, algum país assim muito limitado em recursos, e a gente tem uma epidemia lá, para isso se espalhar pelo mundo um piscar de olhos, e aí pode ser a complicação. Tanto que a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou semana passada estado de emergência global. Olha só. A OMS, Organização Mundial de Saúde, decreta uma emergência sanitária global por conta do novo coronavírus. A decisão tomada nessa quinta-feira em Genebra, depois de uma reunião entre especialistas e os governos dos países afetados. Por dias, Pequim pressionou para que a declaração não fosse realizada, mas a OMS diz que o surto é sem precedentes. Como que tudo isso vai influenciar o bodybuilding? Como que tudo isso pode influenciar, impactar no fisiculturismo?
Primeiro, atletas chineses que estão morando na China podem ter um impacto negativo dentro do cenário amador mundial. A gente não tem muitos profissionais chineses, né? Tem um ou outro, mas os amadores eles são um número bem considerável. Já até li uma notícia hoje que o Comitê Olímpico Chinês já isolou atletas olímpicos da China para que eles não contraiam a doença, para que fique todo mundo longe desse surto, para que eles possam viajar e serem aceitos nos Jogos Olímpicos, que acontecem em breve. E o bodybuilding chinês tende a ter esse problema. Um outro problema que pode afetar muito o bodybuilding mundial e internacional é o medo, é o receio, é aquela coisa de e agora, vamos viajar? Porque uma doença que tem pelo contágio o ar, gotículas de saliva, o toque e tudo mais, o que a gente pensa? Vamos evitar lugares fechados com muita gente, quer dizer, vamos evitar avião. Outra coisa que as pessoas podem pensar assim, caso isso torne uma escala maior, vamos evitar locais com grande aglomeração de pessoas. Feiras de bodybuilding. A gente tem o Arnold Classic Ohio dentro de poucas semanas, 4 semanas aí. Se isso der uma escalada aí na próxima semana, pode ter um impacto em feiras como essa, pode ter um impacto de público, pode ter um impacto econômico. Enfim, parece uma coisa tão distante da gente, mas é alguma coisa que a gente tem que ficar ligado. Pode acontecer. As chances maiores dentro desse contexto todo hoje que a gente vê são de um controle, mas eu queria falar um pouco sobre isso e mostrar que o bodybuilding pode ser, sim, afetar de alguma maneira caso isso dê um passo a mais, um passo à frente. Vamos falar do Keone Pearson agora. O Keone Pearson, uns dias atrás, o coach Rubens me marcou numa postagem do Keone Pearson, dele posando. Muitos sabem que ele competia na Classic Physique, era um cara tido por muitos, inclusive por mim, inclusive pelo coach Rubens. Coach, um abração pra você aí, cara. Como o futuro da Classic Physique, um dos caras mais estéticos, mais clássicos, com a estrutura física mais adequada para a categoria, mas ele falou, não, tá fácil para mim, eu vou para 212, eu quero... E tá todo mundo preocupado com isso, por quê? Será que ele vai conseguir se dar bem na 212? Eu tenho uma aposta que eu posso perder e posso estar errado, a gente nem sempre está sempre certo, mas a minha aposta, a minha opinião é, ele não deveria ir para 212, ele deveria ficar na Classic, ele tem uma estrutura óssea pequena, ele tem um frame pequeno e ele vai ficar pequeno perto dos caras da 212. Ele já fica pequeno perto de alguns caras da Classic, imagina lá. E aí ele fez essa postagem aqui, ó, vamos ver no Instagram dele. Ó, o perfil do Keone Pearson, foi essa postagem aqui que a gente viu. E tá aqui ele posando bem cheião, aqui ele mudou a legenda, mas ele tinha a legenda antiga que ele tava aqui com 205 libras. Então 205 libras dá ainda 7 libras para ele de limite na 212, mas ele tá já rolição, redondão, né? Ele não tá fora de forma, não tá com shape ruim de maneira nenhuma, não é nada disso, mas ele já tá bem maior do que ele tava, bem mais embaçado, já perdeu bastante cortes, aí, principalmente nos braços, né? Tem um pouco no abdômen ainda, tem um certo detalhamento, mas ele vai precisar crescer muito para encarar esses caras e o medo de todo mundo é que ele perca as linhas. Será que para enfrentar caras maiores ele vai precisar pôr tanto peso para ganhar, para ter um volume equiparado com eles? E colocando esse volume pode ser que ele perca as linhas, pode ser que ele largue a cintura, pode ser que ele coloque muita musculatura e perca esse aspecto de musculatura arredondada, de articulação pequena. Isso pode acontecer. Esse é o grande ponto de interrogação que a gente tem. Ele fez uma postagem pouco antes, olha essa aqui, que é no mesmo dia provavelmente, uma foto já com uma luz bem de cima, bem marcadinha aqui o abdômen, e ele fala aqui o seguinte, eu sei que muita gente está preocupado comigo, sobre eu perder a minha cintura, se eu colocar, para eu colocar tamanho e crescer para ir para 212. Mas eu digo com segurança que eu acho que a minha cintura, não vai para lugar nenhum. E aí ele fala aqui, ó, 205 libras essa manhã e nunca me senti tão seco com esse peso. Por mais que ele se sinta tão seco com esse peso, ainda é preocupante. Por mais que a cintura esteja pequena nesse momento, eu tenho essa preocupação porque ele está começando um off-season agora e tudo mais. Olha só essa foto dele posando no Mr. Olympia, é uma estátua, né, cara? É lindo o físico dele. E aqui ele fala que ele estava com 178 libras. 178 libras dá para ele uma margem de 32 libras de crescimento até o 212 ao limite. São mais 14,5 kg no corpo dele. E ele fala aqui que pretende competir com mais ou menos 10 libras a mais do que isso. Quer dizer, com 188, o que deixaria ele com 22 libras de limite ainda. É claro que é super inteligente e louvável
a intenção dele de não crescer rápido, de colocar pouco a pouco o peso. Isso, obviamente, que vai ajudar a ele manter as linhas, a ele manter a qualidade, ele manter a cintura, mas mesmo assim ainda é aquela história. Com 188 libras, ele vai ser competitivo na 212? Não sei, talvez. A gente teve lá o menininho pequenininho que ficou bem no Olímpia ano passado, o Sean Clarida, que competiu bem mais leve que os outros também, mas ele estava bem seco, bem marcado. E esse pode ser o caso do Keone Pearson. Ele tem uma estrutura óssea menor que ele de todo mundo, ele vai chegar menor do que todo mundo, mas ele vai apostar justamente nisso, nas linhas, na estética, na cintura fina, no shape em forma de X, aquela coisa toda. E aí, vamos ver o que vai acontecer. O bodybuilding, tanto na Open quanto na 212, os árbitros, na verdade, tendem a focar muito em volume. Então pode ser que ele precise colocar um pouco mais de volume para bater de frente com os caras, mesmo estando mais estético, e aí que isso pode pegar, é aí que pode ser o ponto dele. Pode ser que ele demore muito tempo para crescer, que ele fala assim, vou pôr 10 libras esse ano, 10 libras ano que vem, 10 no outro, e ele demore muito, muito para crescer, para chegar num ponto que ele seria competitivo na 212, e nesse meio tempo aparece alguém muito dominante que tire as chances dele. A gente sabe como que é, assim, imagina se o Derek Lunsford acerta a mão e começa a ganhar a Olímpia, ou se o Harry Chopin consegue continuar entrando nos Estados Unidos e começa a ganhar um monte de Olímpia. Isso aí vai pressionar o Keone Pearson a crescer mais e mais rápido, ou pode desanimá-lo. Então, sinceramente, eu se fosse ele, ficaria na Classic Physique, eu não sairia dali, eu ia crescendo aos poucos dentro da Classic até o limite dele, para que ele pudesse ser um excelente Classic, porque eu acho que dentro da Classic ele tem futuro, ele tem potencial para ser campeão da Olímpia durante vários anos. Eu quero saber de vocês em relação a isso. É uma boa ideia dele ou é cagada? Vamos para outra história de hoje, que é o acidente do Honey Rumble, de ele bateu o carro, na verdade bateram no carro dele, num cruzamento, um motorista bêbado. Ele estava de caminhonete passando e o cara cruzou o sinal vermelho e cacetou ele no meio, deu uma porrada no meio do carro dele. Aqui é o perfil do Honey Rumble e aqui tá a foto dele. Ele rompeu a musculatura do mangue tortador do braço direito, teve que fazer uma cirurgia às pressas. Ele falou o seguinte: graças a Deus que o nosso filho Cameron não estava na caminhonete com a gente e que a minha esposa também tá ok. Ele falou que se segurou firme no volante com o braço direito e meteu a mão na buzina com o braço esquerdo. E quando ele tomou o impacto, a direção virou bruscamente e aí rompeu o mangue tortador dele. Aí ele agradece o médico que conseguiu encaixar ele rapidamente numa consulta e numa cirurgia. Já fez a cirurgia e ele fala ali, manda mensagem para pessoas não dirigirem, não beberem e dirigirem. A gente tem tantas opções hoje em dia, né, de como fazer isso. É muito perigoso e muito irresponsável. Realmente, hoje quem bebe e dirige é um irresponsável, é um criminoso, é crime. Não se deve fazer mais isso. A gente tem opções, tem táxi, tem Uber, tem uma porrada de coisas. Você pode levar em dois e cada um que não bebe e dirige. Então, pessoal, é uma responsabilidade. Podia ter sido fatal, o cara poderia ter morrido. Imagina, a gente perderia um grande treinador, uma grande figura do bodybuilding, como a gente perde muita gente, milhares de pessoas no trânsito todo ano, porque tem ainda idiota, criminoso, que dirige bêbado e fica matando gente aí sendo irresponsável. Quer se matar? Se mata sozinho, cara, não vai arriscar a vida dos outros, é muito perigoso. O Honey Rumble passa bem, vai se recuperar. Aguardo os comentários de vocês. Se gostou, deixa o like, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Sua inscrição vale muito pra gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!